Olá galera, para mais um tutorial aqui no YouTube. Desta vez nós vamos falar sobre o peso emocional na construção de cenários. Mais uma vez participando do concurso de dicas do Clip Studio Painting. Espero que vocês gostem também dessa vez. Para variar, a minha voz ainda não está boa, mas nós vamos falar da melhor maneira possível sobre como construir um cenário que tenha um envolvimento emocional para a sua história. Para isso, nós vamos pensar na ordem do meu tutorial, vocês podem conferir o link aqui embaixo nos comentários. Nós veremos sobre o fundamento da narrativa do cenário, como construir um cenário, porque não tem como falar sobre emoção em cenário sem saber construir o cenário. Vamos falar sobre props, a perspectiva, a composição, cores, luz e sombra, e até efeitos de pós-produção para transmitir emoção na construção de um cenário, para ele não ser apenas um acessório na sua história em quadrinhos. A primeira coisa que eu preciso falar para todos é o que são os fundamentos, da narrativa, da emoção do cenário. Eu prefiro usar a palavra narrativa porque para você passar uma emoção, você tem que tentar contar algo. Então eu acho a palavra narrativa muito mais interessante. Aqui eu tenho 3 páginas do meu quadrinho Warm. Eu acho elas muito interessantes porque a terceira página é uma consequência de 2 momentos anteriores e há uma pequena alteração no cenário. As 3 páginas utilizam muito cenário, por conta da situação em que a personagem se encontra ali, mudando de local a todo momento. E nós vemos que as pequenas alterações feitas no cenário, posteriormente, aqui representado na terceira página, traz uma história, traz uma emoção diferente dentro do que está sendo contado. Muitas vezes, quando nós começamos um novo capítulo, o primeiro requadro de uma página, ele vai dizer onde o personagem está para dar a ambientação do que está à volta do nosso personagem, para ele entender o que está acontecendo também em sua volta, antes mesmo de começar a ler os diálogos. Essa colocação do ambiente, ela é muito importante, que ela também ajuda no que a gente chama de show, don't tell, ou mostre, não conte, que é algo muito mais interessante em alguns tipos de linguagens, como por exemplo a dos quadrinhos. Quando falamos de fundamentos da narrativa no cenário, nós estamos falando do como que o cenário auxilia a contar também a história, não sendo apenas um acessório, mas uma parte integrante da narrativa. Ela é muito importante nas histórias em quadrinhos e em algumas outras linguagens, porque com o cenário visual não é necessário nós termos tantos diálogos, no nosso caso, balões de diálogo, pois a própria imagem já conta parte da história que nós queremos dizer ali naquele momento. Uma outra coisa que o cenário também pode auxiliar é nós não termos aquele momento clássico do talking heads, que é quando na história em quadrinhos nós temos apenas a cabeça desenhada de 2 personagens ou alguns outros personagens falando e não há um desenvolvimento além das cabeças, entre aspas, voando ou falando sozinhas. Então ele dá um contexto de onde aquelas cabeças estão. O cenário também não é necessário ele estar em todo momento no seu quadrinho. Há momentos em que talvez ele não precise aparecer, como por exemplo, em momentos onde o mais importante não é contar o que está em volta do personagem, mas a emoção que aquele personagem tem naquele momento. O cenário faz parte da composição visual de uma história em quadrinhos. Portanto, exagerar demais no cenário também pode causar ruídos. Então, ter esse equilíbrio é importante para contar da maneira mais clara para o seu leitor o que está acontecendo na sua história. Agora que nós já sabemos para que serve um cenário, vamos falar sobre como construir um cenário. Nós temos várias maneiras, eu vou mostrar aqui bem rapidamente 5 que você pode ou não utilizar. Lembrando que é muito importante você escolher a maneira que é mais fácil para você, principalmente para o quadrinho não ter tanto tempo, principalmente quando é um webtoon, que faz com que você tenha que criar várias páginas, às vezes durante a semana. E, obviamente, também é possível mesclar ferramentas. Então, a primeira dica é sobre utilizar como base fotografias. No caso aqui, esta é a fotografia original.
Vou usar aqui nessas outras duas fotografias um recurso. O primeiro é uma Auto Action para transformar fotos, por exemplo, em linhas e em screen tones. Vou deixar o link dessa Auto Action lá embaixo também, tanto no tutorial quanto aqui no vídeo. Observe que ele vai perguntando várias opções e você pode escolher e até mesmo alterar elas, conforme for a sua necessidade. Aqui vou colocar um pouquinho mais para trás, para aparecer detalhes aqui. Ele aqui pergunta novamente várias coisas entre brilho, luz, para poder colocar também os tons. Observe que aqui depois ele cria, deixa eu mostrar aqui, ele cria várias páginas, ele cria várias layers, das quais você pode alterar, inclusive a frequência do seu screen tone, de modo que a sua foto se torne um local também de quadrinhos. Eu diria que é ótimo para quadrinhos biográficos ou que se utilizam de locais reais. De filtros e efeitos, este não é a única possibilidade. No Clip Studio, recentemente, nós temos os filtros rápidos, e dentre eles, por exemplo, nós temos o filtro artístico ou extrair linhas. Os dois são ótimos para as suas opções para criar cenários. Eu gosto muito do extrair linhas, pois nele dá um efeito mais de desenho, como podem ver. Tá? São duas opções de, por exemplo, transformar uma foto em um cenário. Vamos agora para a segunda parte, que também pode ser utilizada em foto, quando você vai desenhar por cima da foto, por exemplo, que é a régua de perspectiva. A régua de perspectiva ela é colocada pela opção aqui, régua, ou pelo o menu Layer. Cadê? No menu Layer, você pode escolher o criar régua de perspectiva, e ele lhe ajuda a criar também conforme os pontos. Quando já tenho o desenho pronto, por exemplo, no caso de uma foto, eu gosto de adicionar a régua por aqui mesmo, nos menus. Nela consigo definir como que elas vão funcionar, por exemplo, se elas vão ter um ponto de fuga ou não. Aqui é possível ver o ponto de fuga da minha imagem. Ela está usando 3 pontos de fuga, um na esquerda e na direita e um mais abaixo, aqui. E para que ajuda essas réguas de perspectiva? Pois quando você vai riscar, elas já te ajudam a guiar na mesma perspectiva, milimetricamente, eu diria, acurada. Então, por exemplo, aqui eu quero dar continuidade neste desenho, colocando aqui a grade. Eu não preciso me preocupar, posso até mexer, ó. Mas ela continua seguindo a régua. Isso é muito bom para você fazer principalmente as line arts, ou até mesmo rascunho já ou mesmo rascunho do seu cenário. Ela também é muito boa para ajustar cenários que já estão prontos. A terceira opção para se utilizar régua são os modelos 3D. Com os modelos 3D você pode utilizar eles como uma base ótima para também desenhar por cima, ou como é possível no Clip Studio X, você pode já diretamente transformar ele em linhas, com a opção extrair linhas aqui na opção da camada, ou no menu camada, converter em linhas e tons, screen tones. Aqui nós temos várias opções, vou deixar linkado também um tutorial que fala bastante sobre isso. E aí aqui você pode ver como que vai ficar o seu trabalho quando passar para linhas e tons. Isso só no Clip Studio X. Nós podemos ver que ela também cria várias camadas. Uma que é uma camada base, que seria a flat do seu trabalho. A outra que seria as texturas, que são possíveis ver por conta do objeto 3D. E finalmente a última camada, que é a camada de linhas. Com as linhas prontas, basta finalizá-lo no seu quadrinho.
A nossa quarta opção para criar um cenário é, por exemplo, a utilização de outros tipos de assets, como pincéis ou mesmo imagem material. Aqui eu posso, por exemplo, mostrar para vocês como que eu posso criar utilizando apenas pincéis. Você poderá conferir os pincéis que eu for utilizar aqui no tutorial que nós temos lá no site do Clip Studio. Eu, por exemplo, gosto muito de usar pincéis para construir cenários, utilizando árvores, troncos e folhagens para poder construir o meu cenário do jeito que eu gosto. Observe que com poucos pincéis eu já consigo passar toda uma ideia de um local. O mesmo pode ser feito com imagens materiais. Por exemplo, aqui eu posso utilizar várias construídas de maneiras diferentes. Esta imagem material, como vocês podem ver, ela vem dentro de uma pasta, o que significa que ela tem mais de uma camada, sendo uma do prédio e a outra das árvores. Observe que interessante que eu posso fazer, alterando o tamanho da camada e sua localização para fazer ela encaixar na mesma perspectiva. Com as camadas soltas, eu posso alterar elas do jeito que eu precisar dentro do meu cenário. Para quem faz mangá, principalmente em preto e branco, as imagens materiais combinadas são muito rápidas para criar qualquer cenário. Se você gosta de um quadrão colorido, talvez tenha um pouco de dificuldade para colorir, principalmente na área de separar cores. Mas, com a prática, tudo se torna muito mais rápido com imagens materiais. É muito importante lembrar que você também pode unir as duas técnicas dentro daquilo que for a sua necessidade. Por último, e não menos importante, a criação do cenário por desenho livre. Eu diria que é uma das mais divertidas, mas também é uma das mais demoradas. Aqui, por exemplo, tem um cenário que eu criei há muito tempo, num curso da Fernanda Montoni. Obrigada, Fernanda, saudade de você. E aqui eu tomei um grande cuidado na hora de criar esse cenário. Observe aqui que todos os objetos deste cenário, eles estão em uma camada separada das linhas, para que eu possa tanto modificar e deslugar, alterar o tamanho ou outras coisas. Isso faz com que eu tenha mais controle do meu cenário e eu possa alterar ele do jeito que eu quiser. Muito bom, principalmente para quem faz animação, eu acredito. O cenário por desenho livre ele é muito interessante porque com ele você pode utilizar totalmente a sua expressão no cenário e ainda por cima a própria imperfeição do cenário pode ser uma característica que transforma o próprio clima da história, da emoção que você quer contar. Agora que nós já sabemos fazer cenário, você pode escolher qualquer um dos jeitos, utilizando fotos 3D ou desenhando livre, por exemplo, para criar seus próprios. A palavra próprio vem do teatro e ela significa algo similar ao que seria o cenário, aos objetos do cenário. Muito comum hoje também na área de ilustração ou mesmo de criação de games. Quando nós falamos em próprio, nós falamos sobre como que nós podemos transformar uma narrativa, uma emoção num próprio. Aqui nós temos sempre aquele que a gente não pode esquecer, que é o nosso querido e maravilhoso Kiki e Boba. Quando nós falamos de Kiki e Boba, nós estamos falando de características normais no desenho que se utiliza para passar já emoções. Entre eles nós temos o Boba, que é este aqui de cima, que é característico por linhas mais arredondadas, círculos, coisas que lembram mais a ideia fofa, carinhosa, infantil. Enquanto nós temos o Kiki, que é uma forma que vai trazer outros tipos de emoção e sentimento, como dureza, nervoso, ou mesmo como são os vilões da Disney, uma ideia de malvado. Nós podemos utilizar dentro dos nossos próprios a ideia de Kiki ou Buba. Por exemplo, aqui eu peguei a mesma cadeira e nessa cadeira original nós transformamos ela em uma cadeira. E com essa cadeira original nós transformamos ela em uma cadeira um pouco mais fofinha, utilizando formas mais arredondadas, tirando alguns detalhes, simplificando.
enquanto na outra cadeira nós fizemos mais o trabalho com momentos pontiagudos que vão dar essa dinamicidade, essa ideia de malvado ou coisas similares. Toda essa transformação nos seus próprios pode ocorrer de várias maneiras. Lembrando que você pode utilizar, além disso, vários detalhes para se colocar texturas na hora do seu desenho, de modo que ele também passe mais emoções. Um outro fator que nós podemos falar dentro dos props é a sua questão da proporcionalidade dentro da história em quadrinhos. Então, por exemplo, nós temos aqui uma mesma cena da personagem, da qual ela está olhando pela janela, mas em uma, a janela é pequena e lhe dá a impressão de estar em uma casa pequena, de repente ao tamanho dela, olhando para fora. E aqui, enquanto ao lado, nós temos uma janela maior, que dá a impressão de uma casa maior e de repente até uma ideia de nós temos aqui uma personagem um pouco mais diminuída dentro dos seus próprios sentimentos. Utilizar esse recurso de tamanho dos próprios para contar parte das suas emoções é algo muito interessante dentro das histórias em quadrinhos, porque ele já vai passar a sensação de como aquele personagem está se sentindo. Um outro ótimo recurso narrativo que nós temos que considerar ele quando nós fazemos o prop é o excesso de props. Infelizmente, como eu já falei anteriormente, colocar muito cenário não significa comunicar mais, às vezes pode ser comunicar menos. Aqui nós temos aqui a mesma imagem trabalhada de um momento diferente. A primeira, nós temos aqui um respiro visual, um local onde nós temos menos detalhes, próxima principalmente à cabeça dos personagens, de modo que você não chame atenção aqui para esse meio, enquanto aqui do lado nós temos quase que o oposto. Conforme nós temos muito detalhe aqui entre elas, ao mesmo tempo que não chama tanta atenção para as próprias personagens, nós temos que considerar que dá a impressão de que há algo entre elas, quase como se fosse uma barreira visual, ou como nós também chamamos de ruído, que é aquilo que atrapalha na sua leitura da imagem em geral. Então, ter uma grande quantidade de props, de detalhes, não significa contar uma história com maiores detalhes. Muitas vezes pode ser apenas uma história ruidosa, onde o leitor não vai entender exatamente o que você está querendo contar. Uma coisa muito interessante também de se lembrar, uma dica profissional, é quando nós estamos em cenas externas com nossos personagens, utilizar um cenário muito grande e os personagens bem pequenininhos sempre vão dar a impressão de que aquele local é muito maior, mesmo ele sendo num requadro pequeno. Então, utilizar recursos da relação da proporção do personagem com o seu cenário é extremamente importante. Quando nós falamos de um cenário passando emoção, nós também temos que lembrar que o da onde vemos, o como vemos esse cenário, também pode passar uma sensação, uma emoção diferente. Por isso vamos pegar um pouquinho emprestado, uma linguagem muito comum de cinema, que são os planos de câmera. Nós temos, por exemplo, alguns planos de câmera, como o plano geral e médio, que sempre vão mostrar uma boa parte do cenário, pois eles localizam no quadrinho tanto o leitor, quando nós colocamos também a interação do personagem junto com o cenário. O primeiro plano, ou plano detalhe, que pode mostrar ou o personagem interagindo com o cenário, ou um detalhe do próprio cenário, como planos básicos dentro da composição visual do cenário de um quadrinho. Nós também temos alguns ângulos um pouco mais complexos, que são o plongé e o contraplongé. Eles são ângulos das quais nós vemos de baixo para cima ou de cima para baixo. Geralmente a câmera, quando nós estamos vendo de baixo para cima, dá uma sensação de imponência, tanto ao personagem quanto ao cenário. Quanto ao contrário, quando vemos de cima para baixo, nós temos uma sensação de diminuição do personagem, ou no cenário, por exemplo, uma sensação de algo mais diminuído. O plano holandês pode ser considerada uma dica profissional para quem faz quadrinhos. Ele tem como base não ter nenhuma linha horizontal ou vertical, sempre todas nas diagonais, trazendo uma ideia de dinâmica e muitas vezes, dependendo da colocação, uma ideia de medo, de terror, pois ele intensifica geralmente a sensação que você está naquele cenário.
Agora vamos para a parte prática do nosso tutorial, que é a parte dando emoção ao nosso cenário. Aqui eu não vou desenhar do zero, isso a gente pode deixar para um outro tutorial. Vamos focar aqui na emoção. Para isso eu já peguei um cenário pronto da minha história em quadrinhos Warne. Ele foi feito a partir de um objeto 3D, fiz algumas correções na linha para ficar mais visível os objetos. O primeiro passo que eu dou após o desenho do cenário é o flat. As cores flat são a base para qualquer quadrinista, no caso aqui, para eu pintar o meu cenário. Já separei por valores entre o claro e o escuro, os objetos, e agora eu posso escolher as minhas cores de uma maneira, inclusive, até mais fácil. No meu tutorial eu falo de 3 estilos diferentes para que você escolha suas cores. A primeira é monocromia, a segunda é cor análoga e a terceira é a cor complementar, cada uma com uma sensação diferente. Para esse cenário, quero dar uma impressão de que algo novo está por chegar, algo bom está por acontecer na nossa personagem. Então, vou utilizar cores complementares que dão essa ideia de dualidade. De repente, a frieza da casa com a parte de fora mais quente, anunciando algo bom chegando. Pronto, com as cores escolhidas, agora vamos para a segunda fase da nossa parte prática, que é a luz como recurso emocional. A luz, neste caso, nós vamos considerar que ela está triste, que o ambiente em volta está triste e que algo mais caloroso está vindo pela janela da qual ela está olhando. Então, nós vamos pensar em umas luzes um pouco mais escuras. Por exemplo, aqui nós vamos pegar um azul um pouco mais escuro, desaturado, difusa. Vamos fazer também aqui um pequeno degradê de escuro, como se fosse uma luz mais difusa. Vamos deixar também mais suave algumas sombras aqui. E agora vamos dar um pouco de ar dessa luz chegando. Aqui eu já tinha uma camada pronta da luz chegando. Mas observe que essa luz não está sendo suficiente para dar essa impressão de que algo bom, algo caloroso está chegando. Nós precisaríamos melhorar um pouco mais essa luz, ou deixando ela um pouco mais forte, ou fazendo com que ela ficasse um pouco mais saturada dentro do que a gente pode. Mas este não é o único recurso que nós podemos utilizar. Um recurso que eu gosto muito de utilizar é o do nosso de mesclagem de cor. Vamos supor que eu quero que esta cor esteja vindo da janela e chegando até ela. Eu posso fazer uma espécie de um degradê. Significa que eu vou ter que pintar tudo? Não. Modos de mesclagem, assim como alguns efeitos pós, eles alteram o que você já criou sem destruir o que você já criou. Neste caso, aqui em cima do background, vou criar uma nova camada. Vou dar para ela um efeito um pouco diferente. Por exemplo, o efeito de cor. Esta camada, ela vai fazer com que toda cor que seja colocada ali seja a base para alterar as cores. Observe que com apenas a camada já foi o suficiente para dar a impressão de que algo está se transformando na cena. Para dar uma sensação ainda mais de luminosidade, eu posso usar algumas outras camadas de efeito. Por exemplo, uma camada que eu gosto muito é a camada Adette, que ela também é muito boa para dar sensação de luz entrando. No caso, eu vou fazer ela aqui por cima de todas as linhas, de modo que ela tenha esta reação. Observe então que usando cores complementares, camadas de efeito e mais alguns brushes eu já consigo só pelo cenário contar uma história nova para esta cena,
diferente da anterior do quadrinho, que era uma cena completamente triste. Alguns outros efeitos que nós podemos pensar na questão de pós-produção. Uma delas é a perspectiva atmosférica, que geralmente nós utilizamos em cenários que são do lado externo. Como nós podemos ver aqui, no lado esquerdo nós temos um cenário sem a perspectiva atmosférica, somente com alguns degradês e a linha do cenário, enquanto à esquerda nós já temos uma sensação maior de distância, já que o nosso olho, conforme as coisas vão ficando mais distantes, elas vão perdendo sua nitidez e inclusive também a sua cor, por conta da densidade do ar. A gente não vê o ar, mas ele tá ali e ele provoca esse efeito, no que a gente chama de perspectiva atmosférica. Um efeito que nós podemos fazer aqui no nosso exemplo é o efeito de blur. No que o efeito de blur pode complementar nesta cena? Assim como algo que está vindo pode atingir ela, nós podemos dar uma narrativa maior se, por exemplo, nós utilizarmos um pouco de blur nos locais em volta daquilo que ela não quer prestar atenção. Para fazer isso, eu vou selecionar o meu cenário, que eu fiz ele apenas uma única camada, que fica mais fácil. Com o Quick Max eu posso retirar do cenário a seleção apenas do local onde eu não quero que tenha o blur. E depois eu posso utilizar o filtro Blur e Length Blur. Observe que interessante os efeitos que eu consigo com esse filtro. O Lens Blur ele dá um efeito totalmente diferente do que o Motion Blur ou coisas assim, pois com ele se dá a impressão que nós estamos ou com uma lente de câmera ou com o foco do nosso próprio olho. Isso faz com que o resultado dele seja totalmente diferente do que um blur normal. É isso, galera. Nosso tutorial encerra por aqui. Comente abaixo que você gostou, que você não gostou, que você gostaria de aprender. E é isso. Não esqueça de curtir e compartilhar também o tutorial lá no Clipe Sujo para atingir mais pessoas. Valeu!